Bem, meus irmãos, bom dia a todos, a todas, menos a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Diz o texto bíblico: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Pai, te damos graça pela tua palavra, que ela seja viva e eficaz como sempre o é, mas sobretudo que o nosso coração possa recebê-la como uma semente que gera em nós os frutos do teu reino. Abra o nosso entendimento, nossa compreensão das verdades das Escrituras, ó Deus, e que ela nos transforme de dentro para fora, seja na alma, seja no espírito, também no nosso comportamento. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos estudando aqui as cartas de Apocalipse e estamos aqui hoje entrando na penúltima mensagem dessa nossa série, onde, evidentemente, trataremos sobre a igreja de Filadélfia. Então nós já passamos aqui por 5 igrejas: Sardes, Éfeso, Tiatira, Pérgamo e, na última mensagem, a igreja de Laodiceia. Filadélfia é uma carta, essa igreja, ela não é muito abordada nas mensagens de hoje em dia, diferentemente de Laodiceia, que nós comentamos na última mensagem, nós comentamos algumas semanas atrás. Talvez justamente por causa do adjetivo que Jesus dá para essa igreja. Ele chega a mencionar nessa igreja que ela é uma igreja fraca, uma igreja que tem pouca força aos olhos do mundo. O texto ele nos dá essa ênfase, e talvez na própria visão da igreja, os membros de lá, essa igreja, a comunidade, se via também dessa forma. Ao contrário de Laodiceia, que nós comentamos nas últimas semanas. A Laodiceia, os membros de lá, a comunidade, se via como gente rica, abastada, que não precisava de nada. Ela tinha uma aparência, porém ela não tinha a realidade, conforme nós abordamos na mensagem anterior. Filadélfia, ao contrário de Laodiceia, mesmo se enxergando como uma igreja que tem pouca força, ela tem a realidade, porém sem a aparência. Então ela não é uma igreja aparente, não é uma igreja influente, não é uma igreja que está na moda, mas é uma igreja que possui muita realidade de Deus. E embora ela seja considerada fraca aos olhos do mundo, e até mesmo aos seus próprios olhos, nós vemos Cristo elogiar essa igreja. Essa é uma igreja que não acontece nenhum tipo de repreensão, não acontece nenhum tipo de exortação no que se refere a corrigir algum problema que a igreja está enfrentando, como nas outras igrejas que nós conversamos: apostasia, falta de amor, distorção da escritura. Então nós temos nessa igreja um belo contraste com as outras igrejas.
Um contraste, por exemplo, com a igreja de Sardes, e ela tinha fama, ela tinha nome de que era uma igreja viva, mas o próprio Cristo vai dar o diagnóstico da igreja de Sardes como uma igreja morta. Filadélfia não. Filadélfia ressalta a identidade verdadeira da igreja, o que deveria ser um exemplo para nós, deveria ser uma busca constante para nós dessa realidade também. Ela se destaca como uma igreja que, apesar de fraca, ela é fiel. Fidelidade. Cristo não repreende essa igreja, pelo contrário, ele a encoraja essa igreja a permanecer, a perseverar. O perigo não é a apostasia dessa igreja, o perigo não é a distorção do evangelho dessa igreja, o perigo não é a falta de amor dessa igreja, o perigo não é a realidade sem identidade, não, o perigo dessa igreja aqui, que é um alerta para nós hoje, é talvez ceder à tentação, ceder à pressão externa, porque ela não é tão influente. Ceder ou negligenciar a missão, justamente porque ela se vê e se enxerga como uma igreja fraca. A gente percebe aqui no texto, Jesus vai mencionar, que há um grupo de pessoas pressionando essa igreja. Jesus chama esse grupo de sinagoga de Satanás. Judeus que se consideravam judeus, mas o próprio Cristo dá o diagnóstico para eles também que eles não são. Então essa igreja ela sofre uma tentação de ceder a essa pressão externa, porque talvez o seu trabalho, a sua relevância não é tão influente, não é tão impactante na cidade. E a nossa tendência, meus irmãos, todos nós, a nossa tendência é desistir de algumas coisas, de alguns projetos em Deus, se as nossas expectativas de crescimento e influência cristã, elas não estão sendo superadas. Em vários momentos, o pastor Levi e eu já conversamos sobre isso aqui, já expusemos inclusive isso aqui, que o meu pregador Mirim aqui, ó, de quem decorre veste. Nós já falamos sobre isso aqui, da nossa, às vezes, frustração de pregar a mensagem, continuar sendo uma igreja coerente, uma igreja que não cede a estratégias, não cede a pressões, não cede a modismos, mas ao mesmo tempo a gente ter a sensação de que nós estamos enxugando gelo. A nossa tendência às vezes é desistir de algumas coisas, porque a nossa expectativa às vezes de crescimento da igreja, de influência da igreja, elas não estão sendo superadas, porque a gente começa a passar a se enxergar como alguém que tem pouca força, por ser pequeno. Talvez essa igreja aqui de Filadélfia tivesse nessa mesma situação, uma igreja com poucas pessoas, uma igreja talvez formada por gente pobre, escravo, não tem influência política, não tem influência social na cidade, talvez não traz tanto impacto, ou talvez todos esses aspectos e fatores juntos. Mas o fato é que, apesar dessa visão, dessa perspectiva de estar enxugando gelo, de ter pouca força, de talvez não ter essa expectativa de crescimento sendo superada, Cristo vem para essa igreja e a encoraja. A encoraja porque ela não cedeu às pressões e tem se mantido fiel. É uma igreja que é pequena em tamanho, mas é grande em força, na fidelidade ao que se refere ao Evangelho de Jesus. E às vezes a gente fica olhando para nós mesmos, pensando, olhando, se comparando com outros cristãos, se comparando com outras igrejas, e desanimamos, porque olhamos para a nossa pequenez, para a nossa fraqueza, e nos desanimamos porque não estamos sendo tão influentes, tão impactantes, ou alcançando tão grande número de pessoas como outros. Vamos tentar entender, à luz dessa igreja hoje, como que uma igreja pequena e frágil pode permanecer fiel
ser encorajada e ainda receber a recompensa quando decide resistir aos enganos. Vamos tentar responder a pergunta de como Deus nos enxerga hoje. Como Deus enxergava essa igreja, e a partir dessa igreja, como nós podemos nos enxergar também? Nós, olhando para as outras igrejas, a gente se comparar, a gente vai ver Éfeso sendo repreendida porque ele substituiu o amor pela ortodoxia fria. A gente vê Esmirna, que mesmo em meio à perseguição é fiel até a morte. Pérgamo tolera falsos mestres, tolera falsas doutrinas. Tiatira permite distorções através de uma profetisa chamada Jezabel, que traz uma confusão de graça com libertinagem. Então pode pecar à vontade, semelhante a algumas ideias teológicas que existem por aí. Sardes, como nós já falamos, tinha uma reputação de estar viva, mas estava morta. Laodiceia se considera autossuficiente, mas não sabe que é pobre, cega e nu, nas palavras do próprio Cristo. Agora, a igreja de Filadélfia é uma igreja que prefere ser pequena e fiel, ao invés de ser grande, influente, mundana e atrair várias pessoas. E a gente percebe o aspecto dessa fidelidade e como Jesus vem para encorajar essa igreja quando ele se apresenta. Nós já falamos aqui que a estrutura das cartas de Apocalipse é sempre essa: Cristo vem, se apresenta, traz uma exortação ou um encorajamento, como é o caso dessa igreja, e traz uma recompensa diante de um arrependimento ou então de um encorajamento. Ele vem para se apresentar e ele se apresenta como santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Por que é tão importante Cristo se apresentar dessa forma para essa igreja? Primeiro, porque ele toma para si os atributos divinos, os atributos de Deus. Então ele evoca os atributos lá de Isaías, quando os anjos prostrados cantam ao que está no trono: santo, santo, santo. Ele falou: eu disse, eu sou santo também. Mas eu não sou só o santo, eu sou o verdadeiro. Ou seja, Cristo é a realidade. O que ele fala tem que ser a realidade para nós. O que ele fala deve ser a nossa estrada, a nossa pavimentação por onde a gente tem que caminhar. Por isso que ele vai, na sua própria encarnação, dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, não existe outra realidade fora de mim. Não existe outro aspecto da vida que não parta por mim, de mim. Então o que ele fala nós devemos ouvir. E aí ele contrasta a realidade dessa igreja que se enxergava como fraca, para dizer: vocês são fiéis. Ou seja, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que os da sinagoga de Satanás estão falando sobre vocês. O que importa é o que eu digo. O que importa é a realidade que eu afirmo. Porque eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, e eu tenho a chave de Davi. Quando ele fala que ele tem a chave de Davi, ele está tomando para si, dizendo para essa igreja que ele tem a soberania sobre o reino. Então não importa as travas, não importa os empecilhos, não importa as barreiras, não importa as portas fechadas, Cristo é que abre a porta. Não importa se está difícil demais evangelizar, trazer a salvação através da palavra de Cristo para outras pessoas. É Ele quem abre as portas para a missão. É Ele quem direciona o caminho para a salvação. É Ele quem, quando quer alcançar alguém, abre a porta e ninguém pode fechar. Porque Ele tem a autoridade, Ele tomou as chaves, Ele tem as chaves de Davi, Ele tem essa autoridade messiânica, soberana. Ele governa sobre tudo, Ele governa sobre as oportunidades, Ele governa sobre os destinos. Evocando aqui a palavra do Velho Testamento, que diz que é Ele quem move os tempos e as estações. Meus irmãos, então uma missão difícil para uma igreja que é fiel. Nós não temos que ceder às tentações, nós não temos que ceder aos modismos,
Nós só precisamos orar para que Cristo abra a porta para nós. Nós só precisamos clamar a Deus para que Ele nos leve às pessoas famintas e sedentas pelo seu Evangelho. E assim, Deus é quem vai trazer eles, porque Ele quem abre as portas, é Ele quem tem as chaves. Sabe que no contexto histórico de Filadélfia, essa cidade, ela foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura grega. Então essa cidade ela foi fundada para disseminar a cultura grega, o idioma grego em toda a Ásia. John Stott, inclusive, vai afirmar que essa cidade ela tinha sido para a cultura grega, mas que agora, na carta que Cristo escreve para essa igreja, Ele quer transformar a igreja na porta para a evangelização do mundo. Ou seja, se a Filadélfia foi fundada com o propósito de divulgação da cultura grega, idioma grego, para toda a Ásia, Cristo agora quer fazer dessa igreja, que é fiel, pequena em força, uma porta para o mundo onde o Evangelho será propagado. Um centro missionário nessa cidade. O que Jesus está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que a igreja, ela não precisa, em alguns casos são bons, a gente não nega isso, mas a igreja não sobrevive, não precisa de estratégias humanas. O que a igreja precisa é de um povo fiel, dependente de Deus, ainda que pequeno, ainda que aos seus próprios olhos se enxergue com pouca força, mas que possui a autoridade de Cristo. Porque nós não precisamos de estratégias para ganhar pessoas ou para edificar uma igreja. É Cristo quem promete: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso serve de ensino para nós, que o Senhor possa acender a chama dessa convicção nos nossos corações esses dias, ao ponto de levar a gente como comunidade a não temer, a não se amedrontar e muito menos se menosprezar. Que o Espírito de Deus possa acender uma chama no seu coração de convicção, onde Deus vai nos levar aos lugares mais improváveis, às pessoas mais improváveis, onde Ele alcançará com o seu Evangelho. Se nós nos colocarmos diante dEle, como diz as Escrituras, vasos, instrumentos na sua mão, que a gente possa confiar que Ele tem as chaves nas mãos e Ele pode abrir as portas do Evangelho, mesmo em lugares difíceis, mesmo em culturas hostis, mesmo com famílias problemáticas. É isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizer lá em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Ele diz: me foi aberta uma porta grande e promissora e muitos adversários. Veja, a porta aberta e promissora não nos livra de ter enfrentamentos, não nos livra de barreiras, de problemas, não nos livra de ter adversários. Mas o problema não é a gente ter adversário, o problema é a gente continuar confiando que Deus abre as portas para nós, para que o seu Evangelho seja anunciado. Não há melhor estratégia do que aquela que é descrita por Jesus em João capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Isso nos livra de um peso também, porque a gente tem a síndrome do Salvador. A gente quer salvar todo mundo, não é verdade? A gente quer salvar todo mundo, a gente quer evangelizar, que a pessoa se converta. Mas lembre-se, ninguém pode ir ao Pai se o Pai não o trouxer. Então nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, mas quem traz para a casa do Pai é o próprio Pai. Preguemos o Evangelho, amemos, criemos pontes, mas lembre-se, é Deus quem traz os seus
para perto de si. Só Cristo pode legitimar o acesso ao reino, porque Ele tem as chaves. Nossa identidade não está no que a gente vê. Nossa identidade não está no fato de nós sermos pequenos ou não influentes. Nossa identidade está no fato de quem está nos abrindo a porta. Não em méritos, não nas nossas capacidades, mas em quem está abrindo a porta para nós. Quem é que abre a porta para nós? Será que é a nossa estratégia? Será que são os nossos eventos? Ou será que a gente está dobrando os joelhos, como nós falamos na semana passada, semana retrasada, orando a Deus para que Ele faça isso? Que Ele abra os corações. Porque se assim não for, a gente vai ficar dependendo de estratégia. E o mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos perder na fidelidade. E aí a gente entra no segundo ponto, verso 8: tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Parece que há uma correlação que Cristo faz. Tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Se a gente tentar estratégias humanas sem a dependência de Deus, parece que a gente vai ter muita força. Porém, pode ser que a gente perca a palavra, e pode ser que a gente negue o nome. Filadélfia é uma igreja que tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por não ter recursos, não ter influência, como nós falamos, mas de uma coisa é fato: essa igreja não é negligente. E isso nos traz à memória o que Paulo fala em 2 Coríntios: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bem-aventurado quem é de pouca força. Feliz é aquele que não se enxerga como grande no reino de Deus, porque é nesse onde existe o maior potencial do poder se aperfeiçoar. Pequeno, mas grande em fidelidade. Olha, não é isso que Paulo escreve também, que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes? Ao contrário de Sardes, que tinha um nome, que tinha fama, mas não tinha vida. Ao contrário de Laodiceia, que era rica, poderosa, não tinha falta de nada, mas era miserável. Filadélfia não tem fama, não tem riqueza, mas tem vida. E isso é o mais importante para nós. É ter a vida de Deus fluindo de dentro de nós. O importante para nós não é ter o nosso nome conhecido, seja como pessoas individuais, seja como igreja. O importante para nós é esses nossos cultos, nossas reuniões, nossas comunhões, a vida de Deus flui. O poder de Deus emana de nós. E isso só pode acontecer em gente que é fiel ao Evangelho, que tem uma grande fidelidade, que não compromete o nome de Cristo, mesmo sendo cheio de falhas, mesmo sendo um ser humano, não compromete o nome de Cristo. O destaque aqui desse texto, o ponto alto desse texto, da carta, é quando Cristo fala: guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Isso ecoa a um pilar dos reformadores: somente a Escritura. Essa igreja é uma igreja que, ao contrário da igreja de Tiatira, de Pérgamo, eles resistem ao sincretismo, resistem à mistura, resistem ao moralismo vazio, resistem às profetisas que distorcem a Escritura. Eles guardam a palavra, só o Evangelho, só a Escritura. Há uma correlação aqui, meus irmãos, em guardar a palavra e não negar o nome de Cristo. Porque o que acontece? Quando a gente começa a abrir mão do Evangelho,
O que acontece em muita realidade de igreja hoje, quando abandona o evangelho para outro evangelho, talvez um evangelho mais palatável, mais popular, mais adocicado, um evangelho mais centrado no homem, um evangelho mais inclusivo. Quando começa essas aberturas, parece que há uma resistência ao nome de Deus. Não percebem que ao abrir, ao tornar o evangelho mais palatável, perdem Deus, negam o nome de Cristo. E sabe o que vai acontecer com tais pessoas? O que Jesus disse lá em Mateus 10, que aquele que negar a Cristo, que ele também o negará no dia do juízo. O que a gente olha aqui para as cartas e aprendemos com Filadélfia é que fidelidade ao Evangelho é para poucos. Das 7 cartas, somente Filadélfia é elogiada pela fidelidade. E como igreja, a gente, como irmãos aqui, como comunidade, a gente tem que ter esse alerta de parar de olhar para fora, de parar de se comparar com megas templos, porque fidelidade é maior que números. Não que números não sejam importantes, é importante sim, é sinal de vitalidade, é sinal de vida. Aonde existe vida há multiplicação, mas a nossa obediência é mais importante do que isso ainda. E a nossa obediência não é só no contexto de culto público, mas a nossa obediência em casa, a nossa obediência no trabalho, a nossa obediência nos negócios, a nossa obediência em pequenas coisas. Ela é tão importante quanto em grandes feitos, quanto em grandes evidências. Uma igreja verdadeira não é medida por números, meus irmãos. O que a gente aprende com Filadélfia é que uma igreja verdadeira é medida por fidelidade. Identidade é definida por obediência e não por visibilidade. Essa igreja não cedeu às pressões, não cedeu inclusive à pressão de falsos judeus, o que nos leva ao terceiro ponto. Então, esses judeus pressionando esses irmãos, talvez dizendo o que Paulo confrontou em Gálatas, que eles não eram cristãos verdadeiros, porque não seguiam o judaísmo ou porque não eram da linhagem de Abraão. Só que o que Cristo chama esses judeus são de sinagoga de Satanás. Judeus nominais que talvez perseguiam os cristãos, que confiavam no mérito, na linhagem e não na fé em Cristo. É muito provável que, inclusive, no contexto histórico de Filadélfia, esses judeus, inclusive, perseguiram essa igreja. E talvez Filadélfia pode ter sofrido perseguição ao ponto de pensar em recuar. E é por isso que Cristo vem e encoraja essa igreja. Porque talvez tamanha pressão, tamanha perseguição, esses irmãos talvez estivessem desanimados, e Cristo vem e fala: guarda o que tens. Cristo diz para essa igreja: eu coloco diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje os perseguem, aqueles que hoje os denigrem, aqueles que hoje fazem pressão sobre você, vão se prostrar, me adorar, e um dia saberão que eu os amei. Meus irmãos, não há recompensa maior do que um dia chegar diante de Deus e toda essa pressão angustiante que a gente sofre aqui, de pensar que nós estamos enxugando gelo, chegar diante daquele dia e Deus falar: eu te amo, na frente de todo mundo, por causa da sua fidelidade. Porque judeu
não é aquele que é o exteriormente, conforme Paulo descreve em Gálatas. Judeu é aquele que é interiormente. É aquele que guardou no coração a lei de Deus. Não adianta dizer ser povo de Deus se não possui o coração de Deus pulsando dentro de si. A igreja fiel, ela vai ser justificada diante dos falsos. Um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Não escapará ninguém. A igreja fiel vai ser justificada nesses dias. Mesmo que aos seus próprios olhos tenha trilhado um caminho de pouca influência e de pouca força, ela receberá o elogio de Deus na frente de Deus. Então cuidado com identidades falsas. Cuidado com eu nasci num lar cristão. Porque nascer num lar cristão é diferente de ter conversão. Ter conversão, como eu disse, é ter o coração de Deus pulsando dentro de si. É onde esse coração de Deus norteia todas as nossas escolhas e decisões. É onde esse coração de Deus nos leva a ser fiéis mais ainda. É onde esse coração de Deus nos prostra quando a gente erra e falha. É onde esse coração de Deus nos leva a pedir perdão quando a gente ofende. Ser membro de igreja é diferente de ter novo nascimento. É o que eu falo lá para as meninas lá em casa. Eu falo para a Ana, estão começando a falar para a Ariela. Você precisa seguir Jesus. Você tem que fazer a sua escolha. Não pense que Deus vai te arrebatar por carona. O perigo dessa falsa identidade está nessa religião sem regeneração, nessa graça barata, que prega que só levantar a mão e repetir uma oração já te faz salvo. Só confessar o nome de Jesus e pronto. Não, meus irmãos, a verdadeira salvação é aquela que está acontecendo todos os dias da nossa vida. A marca de um verdadeiro cristão, a marca de uma verdadeira igreja é aquela que está sendo transformada de glória em glória, como Paulo escreve aos Coríntios. Ao contemplar Cristo, ele é transformado, obedecendo a Cristo. Não é um rótulo, não é uma frase de uma camiseta, não é uma frase de um boné, não é uma pulseira. É uma evidência de vida de que o coração de Deus está pulsando aqui dentro. É por isso que cada dia mais nós temos que nos conformar a Cristo. E a igreja precisa confrontar esse cristianismo Neymar. Já viu qual é o cristianismo Neymar, né? Faz o gol, ajoelha, faixinha de Jesus. Mas a vida é totalmente contrária ao Evangelho. É a vida de Sardes. Tem fama de que vive, mas está morto. Precisamos confrontar esse cristianismo judaizante também, que põe preço na salvação. E nós, como igreja, assim como Filadélfia, estamos aqui nessa terra para ser essa porta de divulgação do Evangelho fiel. Não que a gente tenha a palavra correta sempre. Vamos falhar, vamos errar, vamos nos equivocar. E para isso existe o arrependimento. Mas nós estamos aqui para cada dia perseguir esse Evangelho e demonstrar o que significa de fato viver o reino e no reino. Por isso que nós enfaticamente falamos aqui sobre comunhão, sobre vida em comunidade, sobre ser cristão lá fora. Porque nós queremos ser uma igreja, estamos trabalhando para isso, se esforçando para isso, para demonstrar ao mundo que é viver o reino, ou seja, viver em comunidade, e no reino, para fora. Porque aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2. Filadélfia,
é fundada para ser a porta para o Oriente, fundada por colonos ali de Pérgamo, que ele sai de Pérgamo para ir para aquela região para fundar essa cidade, sob o reinado de Átalo. E a cidade então estava situada num lugar estratégico, na rota principal do correio imperial. Mas assim como a cidade tinha um propósito, Deus pega essa igreja que é formada ali e diz: você será missionário para o mundo. Por isso, guarda o que tens. Não ceda à pressão, porque esses da sinagoga de Satanás um dia verão que eu te amei. A porta está aberta e a gente precisa aproveitar a oportunidade que tem. E se, ao invés de nós nos compararmos com igrejas grandes, a gente não olhar para todo esse falso evangelho e ver como uma oportunidade, uma porta aberta para resplandecermos, para vivermos de forma intensa o que de fato é ser igreja. Esse é a minha busca, é o meu sonho, a minha oração. Acredito que no pastor Levi também. Nós não abrimos mão de influência, de protagonismo, para viver mais do mesmo. E é o que eu digo para todo desigrejado, porque o desigrejado é aquele que está lá fora apontando o dedo para a igreja. E a minha pergunta sempre para ele é: o que você está fazendo para ser uma igreja diferente? O que você está construindo? Com quem você está se relacionando? Porque que a instituição tem muitas falhas? Tem, nós temos muitas também. Mas o que nós estamos fazendo para ser diferente? O que nós estamos construindo? O que nós estamos olhando apenas como problema, ao invés de olhar como oportunidade para ser uma igreja diferente? Porque se assim for, ninguém poderá nos parar, nem mesmo as portas do inferno. Quem permanece fiel, meus irmãos, tem a recompensa. E a gente entra aqui no último ponto. Quais são as recompensas para a fidelidade? Jesus vai dizer: livramento da hora da provação. E aqui, não vou me aprofundar muito nesse texto, porque escatologicamente alguns vão interpretar esse texto como o arrebatamento, com algumas pessoas que acreditam aí que a igreja ela vai ser tirada quando o anticristo começar a perseguir a igreja verdadeira, a igreja fiel. Isso é chamado na teologia de pré-tribulacionismo. Uma igreja vai ter um arrebatamento secreto. A gente não acredita nisso, mas algumas linhas teológicas acreditam que a igreja vai ser tirada. E existem os pós-tribulacionistas, que vai haver a perseguição aos cristãos, mas Cristo vai preservá-los mesmo durante essa perseguição. O que a teologia reformada enfatiza é a soberania de Deus, que Deus vai guardar os seus eleitos. João capítulo 17, inclusive, fala isso. Nos tempos de grande tribulação em geral. Então, grande tribulação na visão reformada aqui pode ser em qualquer momento, inclusive na perseguição aos cristãos, quando o anticristo se manifestar. Os sofrimentos da igreja através dos séculos demonstram isso, demonstram essa visão. Que mesmo em meio à perseguição ferrenha aos cristãos, Cristo preserva a sua igreja. No Oriente Médio, inclusive, é um exemplo vivo disso, onde cristãos são mortos, a igreja é perseguida. Na China, na Ásia, no Oriente Médio, pelos muçulmanos, a igreja lá está sendo preservada. Então, a fidelidade leva à preservação na hora da aprovação. Qualquer que seja o caso, a obediência, a ênfase aqui está na obediência paciente
em Deus. E é isso que importa. Para que sejamos guardados, o que importa é a nossa obediência. O texto vai mencionar para que esses irmãos guardem o que tem. Se a gente já falou aqui, para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, uma outra recompensa é a coroa. E Jesus está dizendo que há um risco de perda. Agora, o que seria essa coroa? É um troféu, uma estrelinha? Vamos receber lá? Vamos ver. O que seria essa coroa? Alguns interpretam como um troféu, como um galardão. Mas, teologicamente, essa coroa, ela não é um troféu. Ela não é a perda, inclusive não é a perda da salvação. Essa coroa é o símbolo da comunhão eterna com o Rei dos Reis. É o acesso ao trono pelo novo e vivo caminho. E é por isso que ele enfatiza: guarda o que você tem. Meus irmãos, quantos de nós não temos dons diferentes, talentos diferentes, experiências diferentes, maturidades em Deus diferentes? Porque Deus não espera que nós sejamos uma igreja uniforme. E alguns de nós pegou esses dons, pegou esses talentos, pegou essas experiências e fez como aquele servo que enterrou. Não guarda, ele enterrou. O que Deus está falando para essa igreja, e acredito que fala para nós hoje: guarda o teu dom. Guardar o dom aqui é no sentido de preservá-lo durante a peregrinação da vida cristã, a caminhada cristã. Não enterre, preserve, guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Use o seu dom para o glorificar. Eu e você podemos sentir que a nossa fé, nosso dom, a nossa fortaleza espiritual são pequenas, até chegar ao ponto de enterrá-los. Mas ouça o que o Espírito diz à sua igreja hoje: guarda o que tens, porque essa pouca força, talvez esse dom irrelevante que você pensa ter, não é para Deus. Use-o. Às vezes nós estamos como Timóteo, nos esquecendo do dom que nos foi dado pela imposição de mãos. E o que o Espírito de Deus nos diz hoje é: reaviva, retenha com firmeza, guarde com perseverança. De tempos em tempos, irmãos, a gente precisa fazer isso. E para quem faz isso, Deus coloca ele como pilar no templo de Deus. E é interessante as metáforas que Cristo traz aqui para essa igreja. Por que pilar? Por que nome de Deus? Se a gente olhar para o contexto histórico da cidade de Filadélfia, a gente vai entender por que Cristo usa essas metáforas. O pilar, por exemplo, é porque a cidade de Filadélfia era uma cidade que era abalada por muitos terremotos. Então existiam muitos tremores nessa terra. Esses tremores levaram muitas pessoas a sair de Filadélfia para procurar um lugar mais seguro. Então era uma cidade instável. E aí Cristo fala: retenha, guarda, para que eu te torne pilar na casa de Deus. Ou seja, os vencedores terão estabilidade eterna. Sabe, meus irmãos, hoje a gente pode flutuar numa instabilidade, seja ela emocional, espiritual, econômica, mas aquele que guarda o que Deus lhe confiou tem uma estabilidade eterna no reino de Deus. A promessa de Apocalipse é de que o Senhor limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Se formos fiéis, Deus nos colocará numa estabilidade eterna. Pense
pense que nós nunca mais sofreremos dessa instabilidade emocional, dessa instabilidade econômica, dessa instabilidade espiritual, inclusive. Teremos uma estabilidade eterna. A cidade de Filadélfia também, ela foi trocada por muitos nomes. Essa cidade ela foi batizada com o seu nome de Filadélfia. Depois desses terremotos que destruiu, um dos terremotos que destruiu a cidade, foi reconstruída por César. Ela mudou de nome para Neo Cesareia, que é Novo César, a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo do imperador Vespasiano, ela trocou de nome para Flávia, porque Flávio era o nome do imperador. E aí o Cristo vem e traz esse contexto para essa cidade e diz: se você guardar o que tem, for fiel, o meu nome estará gravado em você. O nome do meu Deus estará gravado em você. Ou seja, a igreja vai ter o nome de Deus e não o nome do mundo. A igreja vai ter o nome de Cristo e não os rótulos que colocam sobre nós. A igreja que guarda o que Deus lhe confiou está selada com o nome de Deus, e ninguém e nada pode arrebatar ela das mãos do Senhor. E a última recompensa é que nós, com essa estabilidade eterna, com esse nome de Deus e não os rótulos que o mundo nos deu, ou os rótulos que nós mesmos nos demos, estaremos na Nova Jerusalém, a residência futura do povo de Deus. Porque seremos novos, teremos uma nova cidadania, tudo será novo, tudo será puro, tudo será seguro. Para a gente encerrar, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 21. Cristo está dizendo a Filadélfia, basicamente, nas recompensas, é o que está descrito nesses versos. A partir do verso 1 diz: vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido. Sou o Alfa, sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da água, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Meu Deus, se isso não aquece seu coração, eu não sei mais o que poderia aquecer. Filadélfia não tem críticas, apenas promessas. Não porque é uma igreja perfeita, mas porque é uma igreja fiel. E em um tempo onde tantas igrejas vivem de fachada como Laodiceia, num tempo onde tantas igrejas vivem de superficialidade como Pérgamo, Filadélfia representa essa igreja invisível, perseverante, onde Cristo está governando o céu. E para nós, meus irmãos, é um lembrete de que a nossa fidelidade não está nos rótulos que nós mesmos nos damos, ou no que o mundo diz sobre nós, mas no que Cristo fala.
Filadélfia nos lembra que Cristo sabe quem realmente somos, porque Ele olha para o nosso coração. Filadélfia nos lembra a não enterrarmos os nossos dons e talentos. Pelo contrário, a guardarmos aquilo que o Senhor nos confiou. Guardar o que temos. Filadélfia nos lembra que nós não podemos depender de estratégias, mas sim das portas de oportunidade que Deus abre. Porque é Ele quem realiza. É Ele quem tem as chaves da vida. Filadélfia nos lembra para não vivermos uma religião aparente. Nos lembra para vivermos uma vida ao ponto de Deus olhar para nós e nos achar fiéis. Mesmo que isso nos traga pouca força. Filadélfia nos lembra que Cristo já abriu as portas e ninguém pode fechar. Seu coração e o meu coração seja aquecido por isso nessa manhã. Que a gente se torne nessa igreja e olha para toda a bagunça no mundo, toda a bagunça na igreja, e veja não como um ponto de crítica, mas como um ponto de ser uma luz, de uma oportunidade de demonstrar o que é viver o reino e viver o reino. Amém? Feche seus olhos comigo, orarmos. Senhor, essa manhã nós estamos aqui diante do Teu Evangelho, dessa igreja que nos ensina tanto. Essa igreja, Senhor, que aos olhos do mundo e talvez aos seus próprios olhos se via como uma igreja pequena, sem força, como talvez muitas vezes nós nos vemos, que ser fiel às vezes é enxugar gelo. Conhecemos que muitas vezes a gente desiste, nos tornamos fracos e mortos, nos enganando com as nossas obras, conforto e até mesmo com a nossa religião aparente. Mas que o Espírito do Senhor possa acender a chama no nosso coração. Perdoa-nos, desperta-nos para essa fome, para essa fidelidade, para que, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio aos modismos, a gente permaneça fiel diante do Senhor. Sejamos encontrados fiéis no Teu retorno, na Tua vida. Nos leve a enxergar as oportunidades de portas abertas para a proclamação do Evangelho, mesmo em situações hostis, difíceis, com pessoas difíceis. Nos leva a enxergar esses momentos como oportunidades e nos torna cada dia uma igreja, Senhor, que sabe viver o reino e no reino, sendo bênção uns para os outros e sendo bênção lá fora, sendo luz. Nos ajude, reine em nós, seja glorificado. Não permita que ninguém aqui enterre o seu nome, mas que a cada dia, como Timóteo, possamos acender a chama desse dom e glorificar o Teu nome através, Deus, disso. Como noivos, como gente que se torna pilar no reino de Deus. Nos ajude a enfrentar cada instabilidade que sobrevém sobre nós, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela econômica, ou qualquer outra área, Senhor.
Nessa manhã, nós, como os teus filhos, possamos ouvir da tua boca: guarda o que tens. O Espírito Santo abra os nossos ouvidos nessa manhã, e que o teu nome seja honrado através de nós. Essa é a nossa oração, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, antes de encerrarmos, temos aqui alguns recados para dar. O primeiro recado é que nós definimos